Hoje a nossa conversa vai ser dirigida aos médicos e profissionais de saúde que fazem atenção em unidades de urgência da cidade de Cordeirópolis. Pronto atendimento, pronto socorros. O Covid-19 é causada por um vírus, um RNA, que ganhou o nome de SARS-CoV-2. Por quê? Nós já tínhamos coronavírus causando doença especial em 2002, na própria China, que era uma doença conhecida por SARS, que houve uma mortalidade grande, mas restrita fundamentalmente ao Sudeste Asiático. Não ganhou o mundo, o poder de invasão dela é muito pequeno. E outra doença foi em 2009, fundamentalmente na Arábia Saudita, de um coronavírus vindo possivelmente de camelo, que causou uma mortalidade ainda maior, mas muito restrita a hospitais e a um ambiente hospitalar, inclusive a maior parte dos óbitos em profissionais de saúde. Essa recebeu o nome de MERS. MERS porque Middle East, dos países árabes da Península Arábica. Agora, em dezembro de 2009, em Wuhan, capital da província de Hubei, Wuhan, uma importante cidade do centro da China, cerca de 9 milhões de habitantes na sua população urbana e num conglomerado metropolitano de 19 a 20 milhões de habitantes. Portanto, uma população semelhante à da capital de São Paulo. Em dezembro, doença por coronavírus, e aí é bom também lembrar que coronavírus já há muitas décadas é conhecido como causador de infecções de vias aéreas superiores, IVAs, é um dos mais comuns agentes de IVAs, e em alguns casos de diarreia, de doença de gastroenterite aguda. Mas esse, em dezembro, se apresentou com infecções banais e 5 casos graves de doença de pneumonia atípica com necessidade de assistência ventilatória e óbito. Quando aconteceu-se isso, se foi pesquisar o agente, não se encontrou agente nenhum, procurou-se algum agente novo e se descobriu o vírus, novo coronavírus, que recebeu esse nome de SARS-CoV-2. Doença inteiramente nova. Em seguida, já se descreveu toda a sequência genética do vírus e nós sabíamos já que esses coronavírus prévios nós não tínhamos, primeiro, nenhuma medicação eficaz, terapia eficaz específica. Não tínhamos vacina. Nós já tínhamos tido desafios de um coronavírus normais em pacientes imunodeprimidos, especialmente em transplante de medula óssea. E não obtivemos sucesso em desenvolvimento nem de vacina, nem de terapia específica. A primeira expectativa era de que nós poderíamos conter a doença no Sudeste Asiático. Nós tivemos a ajuda da China, que conseguiu fazer um bloqueio, até hoje o melhor bloqueio que nós tivemos, se os dados estiverem corretos. Se botou 21 milhões de pessoas em isolamento social, em toda a província de Hubei. Mas, para desencanto nosso, a capacidade de transmissão desse vírus
foi muito acima de qualquer expectativa inicial. A Covid-19 ganhou o mundo em semanas. Em um mês e meio, chegou na Itália, e foi na Itália que nós entendemos o tamanho do problema que nós estávamos enfrentando. Primeiro, nós tivemos a ciência de que não havia barreira alfandegária possível nos aeroportos para se evitar a invasão do coronavírus. Todos os países do mundo hoje apresentam casos com transmissão ativa. É uma verdadeira pandemia. Todos os países do mundo, ao mesmo tempo, estamos enfrentando o problema do Covid-19. No mundo, hoje, nós já temos 2.950.000 casos da doença oficialmente diagnosticados. E temos de óbitos 205 mil óbitos. Ou seja, é uma doença de proporções muito grandes e que nós não tivemos nos últimos anos uma experiência tão drástica com uma epidemia aguda. Hoje, o país mais atingido no mundo pelo coronavírus, Covid-19, é os Estados Unidos, especialmente em suas metrópoles, Nova York, onde o excesso de casos conseguiu fazer o caos na atenção sanitária, na assistência médica. Nós temos casos confirmados nos Estados Unidos de 940 mil casos, com 54 mil óbitos. No Brasil, nós temos oficialmente 62.572 casos e óbitos 4.266. Esses dados são dados oficiais. Nós temos uma testagem infinitamente pequena para que esses números se aproximem do real. O diagnóstico do Covid é clínico e laboratorial. A clínica mais comum é dor muscular, prostração, cefaleia e febre, e a maior parte das vezes que nem chega a ser febre, uma febrícula de 37,2, 37,5, 37,8 no início do quadro clínico. Muitas vezes há uma queixa de uma faringite, uma dor de garganta. Esse quadro, às vezes, pode se apresentar de forma que esses sintomas não se apresentam, pode se apresentar, inclusive, com uma diarreia. O quadro inicial seria de uma gastroenterocolite aguda, mas que evolui com sintoma respiratório. Sendo que, alguns casos, há uma discussão de quanto por cento, 5, 10 ou mais por cento, são de pessoas inteiramente assintomáticas. Nós, para ter confirmação diagnóstica, nós temos a biologia molecular, que é o gold standard, que é o teste de escolha, que é o RT-PCR. É um teste que pode ser feito rapidamente e que é fundamental para o diagnóstico precoce e a política de isolamento dirigida. Outros testes são os testes sorológicos, onde tem uma baixíssima sensibilidade e que nós temos que esperar 10, 15 ou mais dias de evolução da doença para que seja detectável. Esse é um teste que funciona para se fazer um diagnóstico pós-epidemia, para se ver o tamanho, a extensão de pacientes com imunidade diagnosticada para o coronavírus. Absolutamente não nos ajuda no diagnóstico precoce, no diagnóstico inicial.
mesmo nos casos ambulatoriais, é fundamental que façamos o RT-PCR do Covid-19 e que tenhamos um processo laboratorial rápido. Esse resultado pode ser obtido em 24, 48 horas com muita facilidade. 80%, 85% dos casos de Covid-19 são de apresentação clínica banal. Esses pacientes não vão evoluir para apresentação grave, não vão evoluir para pneumonia, não vão evoluir para insuficiência respiratória e podem muito bem ser acompanhados ambulatorialmente. Nós temos uma tradição no Brasil que o paciente, seja a queixa que for, é procurar o pronto-socorro. Nós temos um problema com atenção em pronto-socorro, porque no pronto-socorro nós não temos segmento. Cada vez que ele fizer um retorno, ele vai ser visto por um médico diferente, por uma equipe diferente. E é fundamental que essa grande maioria de pacientes de Covid tenha um acompanhamento clínico apropriado, individualizado. Esses casos não graves, eles devem ser atendidos ambulatorialmente. E para isso é necessário uma facilitação de acesso e de retorno. O acompanhamento, o monitoramento pode ser feito ou com visitas domiciliares ou com telemedicina. Bem orientado, esses pacientes podem muito bem ter um acompanhamento ambulatorial ou domiciliar o tempo inteiro da sua doença, levando do início ao fim acompanhamento médico feito pela equipe das unidades básicas de saúde. A doença Covid-19, na maior parte das vezes, tem uma apresentação clínica simples. Esses pacientes podem ser acompanhados durante todo o período da sua doença em unidade básica de saúde. Muitas vezes esses pacientes procuram por facilidade o pronto-socorro. Pacientes com sintomas leves da doença devem ser orientados a dar seguimento na unidade básica de saúde. Mas a apresentação leve, é aquela que se apresenta com uma saturação de oxigênio de 94% a 98%, pacientes com temperatura de até 37,8, 38 graus, não apresentam náuseas e vômitos, conseguem se hidratar e têm uma frequência cardíaca de até 6 batimentos por minuto e uma frequência respiratória de até 23, 25 incursões respiratórias por minuto. Nós temos um grupo de pacientes que, por si, já devem ter um monitoramento e internação hospitalar. Quem são eles? São os pacientes com idade acima de 65 anos, pacientes com comorbidades, pacientes oncológicos, pacientes diabéticos, pacientes com insuficiência renal, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes hipertensos, pacientes obesos, pacientes em uso de imunossupressão ou corticoide há mais de 15 dias com uma dose de prednisona ou correspondente a 40 miligramas por dia ou em uso de imunossupressor. Os pacientes com apresentação mais grave devem ser alocados, transferidos do pronto atendimento para enfermaria de clínica médica quando não apresentam complicação clínica de disfunção orgânica ou sinais de sepse ou choque séptico.
recebam um aporte de oxigênio no máximo de 3 litros por minuto, para uma saturação até 95%, com uma frequência respiratória de 26 incursões respiratórias por minuto. Esse paciente deve receber atenção em clínica, enfermaria de clínica normal. Pacientes que necessitam parâmetros acima do anterior, ou seja, um catéter nasal de oxigênio acima de 3 litros por minuto para manter a saturação acima de 94%, ou uma frequência respiratória menor que 24 incursão respiratória por minuto, deve ser encaminhado para uma semi-intensiva ou UTI. Todo paciente grave deve receber de imediato indicação de exames complementares laboratoriais, uma coleta de RT-PCR de suave nasal e de orofaringe, pesquisa de outras doenças virais que porventura estejam epidêmicas concomitantemente, devem ter um hemograma, uma proteína C reativa, ureia, creatinina, dedímero e ferritina, uma ferritina sérica. Os pacientes com suspeita de sepse devem ter hemocultura imediata, pareada, já encaminhadas imediatamente para exame microbiológico. O exame Gold Standard de avaliação de imagem pulmonar é uma tomografia sem contraste de tórax para avaliação do porcentagem de área pulmonar envolvida. Nos pacientes graves, o suporte clínico é fundamental. Nós não temos nenhuma droga efetivamente comprovada com ação específica antiviral. Nós temos alguns estudos ainda aguardando melhor definição a respeito da hidroxicloroquina, do remdesivir, do uso da ribavirina, do interferon. São todos estudos ainda sem comprovação. O que se sabe é que, se houver benefício, será benefício ainda pequeno. Nós não temos nenhuma droga com efeito espetacular no bloqueio de evolução clínica da doença. Profissional de saúde, num momento de epidemia, como o do Covid-19, tem que zelar pela sua saúde, porque ele é um profissional necessário, difícil de ser substituído. Então, uma ação eficaz contra a epidemia é nós nos preservarmos como profissionais de saúde em inteira capacidade e não nos deixarmos infectar pelo vírus. Para isso é fundamental o uso adequado de EPIs, além de termos fluxos bem estabelecidos de pacientes com suspeitos e não suspeitos de Covid-19 dentro da unidade de atendimento. É fundamental o uso e treino no uso de paramentação. É fundamental o uso adequado de EPIs o tempo inteiro que estivermos fazendo atenção na unidade de pronto-socorro. Primeiro, máscara cirúrgica o tempo inteiro. Segundo, ao atender o paciente, utilizarmos óculos de proteção ocular, máscara N95, um capote semi-impermeável e, de preferência, uma touca.
A paramentação e principalmente a desparamentação deve ser supervisionada frequentemente. A chance de nós termos infecção, contaminação nesse momento da desparamentação é muito grande. Isso deve ter treinamento intermitente e supervisionado. No paciente grave, dois eventos são importantes frisar. Um é a infecção bacteriana secundária. Os pacientes com pneumonia grave por Covid-19 devem receber antibiótico terapia. O paciente tiver com uma infecção não importante, sem grande impacto na função respiratória, deve receber azitromicina 500 mg uma vez por dia, de 5 a 7 dias. Pacientes com eventos respiratórios mais graves devem receber ceftriaxona, 2 gramas por dia, mais azitromicina, ou pacientes com choque séptico ou com uma função respiratória ainda com saturação de oxigênio mais abaixo de 90%, devem receber ceftarolina, fazer uma combinação de melhor cobertura para estafilococos. Como prevenção de complicação tromboembólica no paciente grave, se faz necessário profilaxia com enoxaparina, 40 a 80 unidades por dia no paciente adulto. 1/3 dos óbitos de pacientes em UTIs não se dá por insuficiência respiratória, se dá por evento tromboembólico. Então, lembrar sempre da anticoagulação, especialmente naqueles pacientes com dímero D muito elevado. Às vezes chega a 5.000, 6.000 de dímero D. Essa relação ainda não está totalmente compreendida, mas tendo em vista os eventos tromboembólicos muito comuns, é importante o uso de uma heparina. Enoxaparina é o mais seguro. Um abraço. Muito obrigado pela atenção de vocês. Meu nome é Hélio Baixa. Meu e-mail é heliobaixa@gmail.com. As aulas são sempre restritas e as perguntas são um número muito grande. Eu me coloco à disposição para um atendimento individual a cada um de vocês. Obrigado.